Hoje é dia 14 de setembro de 2020 e o Banco Central acaba de divulgar as informações contidas no chamado relatório Focus, também conhecido como relatório de mercado. Lá no site do Banco Central do Brasil, você entra com a data do dia 11, a última sexta-feira, que é o dia em que o Banco Central recebe todas as informações de uma centena de economistas que trabalham de maneira independente, que trabalham em bancos, que trabalham em corretoras, e esses colegas economistas enviam suas projeções para o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil recebe essas informações e as coloca em ordem crescente. E ele divulga a mediana dessas informações. Então, o papel do Banco Central do Brasil é o de receber as informações, colocá-las em ordem crescente, encontrar a mediana e divulgar essas informações, via de regra, quando não é feriado, né? Sempre às segundas-feiras. Então, o que nós temos aqui? Um conjunto de variáveis extremamente importantes. Variáveis que afetam as decisões, que afetam as escolhas de muitos agentes econômicos. Há uma mudança significativa no comportamento das aplicações financeiras de milhões de pessoas com esta taxa de juros a 2% ao ano. A taxa de juros no Brasil, a básica, é a que remunera os títulos públicos do governo federal. Está em 2% ao ano em termos nominais. Toda semana eu me assusto com o valor do IGPM e essa semana me assustei ainda mais, porque a previsão do IGPM é de 15,03% de aumento até o final desse ano. Se a Selic é 2%, em termos reais, utilizando o IGPM, você está perdendo 13,03% em termos de poder de compra. Já se você preferir utilizar o IPCA, a previsão do IPCA é 1,94% até o final do ano. Estão percebendo uma diferença muito significativa entre o IPCA e o IGPM, muito significativa. Então, se eu pego o IGPM como proxy da taxa de inflação, e você se aplica na renda fixa, está perdendo 13,03% na projeção. Não quer dizer que seja exatamente esse valor. É por esse motivo que as pessoas que têm dinheiro estão buscando outras alternativas. Uma das alternativas sempre é o mercado de renda variável. Pode ser que nesse mercado, se for o teu perfil, pode ser que você encontre oportunidades de rendimentos superiores a estas proporcionadas pela taxa Selic. Entretanto, veja teu perfil, tome cuidado com essas aplicações. Então, nós temos aqui a taxa nominal, a taxa real de juros, temos as escolhas de um conjunto enorme de agentes econômicos que têm dinheiro disponível, tem poupança disponível para ser aplicada e eles estão fazendo as melhores escolhas possíveis. Do ponto de vista do orçamento público, nós temos aqui que o resultado nominal está em 15,3% do PIB e que o resultado primário está em 12%. Isso significa dizer que o serviço da dívida está caindo por causa da redução da taxa de juros, que esse serviço da dívida está, na previsão, está em 3,3% do PIB. Então, nós temos aqui uma variável que é a taxa de juros, influenciando também o serviço da dívida. Esses juros tão baixos têm um efeito positivo sobre o pagamento do serviço da dívida, o pagamento de juros.
embora a dívida esteja subindo, é verdade, como a taxa de juros está bastante baixa, o efeito é positivo do ponto de vista de um menor pagamento de juros por parte da administração pública federal. Se nós olharmos aqui a taxa de câmbio, nós vamos ver que a taxa de câmbio está prevista em 5,25 reais por dólar. Se você entrar no site do Banco Central, hoje, você vai ver que o dólar está sendo cotado a 5,28 reais por dólar, se aproxima desta previsão. Só que essa previsão é nesse momento até o final do ano. Lembrando que aqui nós temos um modelo de adaptativas, de expectativas adaptativas. Toda semana estou modificando estas previsões. Por quê? Porque esses colegas economistas colocam em seus modelos de previsão, colocam cada vez mais informação e, do mesmo modo que os modelos de inteligência artificial, quanto mais informação você coloca no modelo, mais fácil você tem a predição desta variável ao longo do tempo. Então, mais informações me ajudam a fazer uma melhor projeção dessas variáveis. Também nós temos aqui uma relação muito estreita entre a oferta e demanda de dólares com relação a essa taxa de juros. Taxa de juros tão baixa, com esse valor tão expressivo de perda real em termos da inflação, isso acaba fazendo com que eu tenha uma menor oferta de dólares por parte dos não residentes. Uma menor oferta de dólares, dada uma demanda constante ou crescente, o preço do dólar tende a subir. E tem um efeito desse dólar sobre o setor exportador. É claro que quanto maior seja o valor do dólar, né? Como as vendas são feitas em dólares, mais reais o exportador vai acabar recebendo. E aqui nós temos uma balança comercial prevista em 55,15 bilhões de dólares, positiva. Lembro que desde os primeiros 4 anos do Plano Real, de 94 a 98, a balança comercial sempre foi negativa. E também lembro que a previsão da conta corrente está em 7,5 bilhões de dólares negativos. 7,5 bilhões de dólares negativos, e lembrando que a conta corrente é a soma da balança comercial, da balança de serviços e das transferências unilaterais, acima da linha. E o resultado obtido é muito pequeno, facilmente é coberto. Aliás, ele pode ser coberto facilmente pelo montante de investimento estrangeiro que está sendo previsto para este ano de 2020. Bom, estamos falando das principais variáveis. Preços administrados está com uma previsão de 0,9%, ainda de aumento até o final do ano. E temos a variável agora mais importante a falar, que vem a ser o crescimento da economia brasileira para este ano de 2020. Crescimento negativo, né? Qual é o tamanho do tombo que nós vamos ter na economia brasileira nesse ano? E nós temos aqui que no mês passado estava em 5,5% e agora está em 5,11%. É provável que esse rombo, esse tombo seja ligeiramente inferior, talvez fique perto de 5%. O Banco Central e o Ministério da Economia estão prevendo 4,7% de tombo da economia brasileira em 2020. Está havendo uma recuperação, ela não é plena, ainda estamos com níveis muito aquém daqueles de antes da pandemia, mas estamos em recuperação. Felizmente estamos escapando desse terrível vírus, devemos tomar todos os cuidados possíveis e imagináveis. Tenho tido uma série de gravações, a última entre no
YouTube e procure, na Ordem dos Economistas do Brasil, procure a entrevista com o professor Luiz Alberto Machado. Tivemos uma excelente entrevista, ele falou sobre aspectos do Plano Real e temos também uma série de conversas sobre o comportamento da economia brasileira na pandemia e a saída e a retomada para o crescimento econômico nos próximos momentos de tempo. No mais, dizer para você, entre no meu site, professor Manolo FEA USP, e entre também, prestigie também a Ordem dos Economistas do Brasil. É uma instituição que se preocupa com o futuro da profissão. Economista é uma profissão muito legal, tenha certeza disso.